Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Meus irmãos de fé, meus irmãos internautas, boa noite. Sejam muito mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro consagrado. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da noite, mas informando a vocês que a partir do dia 15 de junho, nós estaremos às sextas-feiras, às 9h30 da noite. Com muita alegria, peço licença para adentrar ao seu recinto, comungar o sagrado em mim, comungar o sagrado em você, e pedindo ao glorioso Mestre Jesus e todos os seus iluminados que possam nos abençoar na noite de hoje, fazendo com que esse programa mais uma vez seja uma noite de sucesso, como está sendo todas as noites de quarta-feira. Nossa gratidão profunda aos nossos queridos irmãos, aos nossos queridos amigos templários, que estão sempre partícipes, estão contribuindo, colaborando para que este projeto chamado Encontro com o Sagrado continue na vida, com o coração batendo, como está acontecendo todas as noites. A todos os nossos irmãos internautas de todos os locais deste planeta, de todos os locais dessas terras brasílias, nossa saudação profunda e sincera, e receba de toda a equipe do Encontro com o Sagrado as nossas mais profundas e sinceras vibrações de paz na mente e alegria no coração. Fazendo a nossa agenda espiritual, como todos os programas, amanhã, dia 31, quinta-feira, a partir das 20h30, na Cabana do Pai Benguela, no endereço Rua Almirante Lobo, numeral 981, no Ipiranga. Amanhã, junto com o sacerdote, o Pai Diamantino, haverá atividades espirituais aonde o sagrado estará presente. Nós estamos convidando a todos vocês. Maiores informações no blog mandaladosorixás.blogspot.com.br. Nós vamos ter no sábado, dia 2, às 18h30, às 6h30 da tarde, na tenda de Umbanda Cabocla Rancatoco, lá os meus queridos irmãos e sacerdotes, o Luiz Carlos e a Graça Costa, no endereço Rua Dona Amélia Leutenberg, numeral 52, Ponta da Praia, em Santos. Nós vamos também ter atividade na Confraria Senhora da Luz Velada, no Templo de Umbanda do Caboclo Oriaguaçu, sacerdote ao Pai da Wilson, essa pessoa que vos fala. Gira pública dia 3, no domingo, a partir das 16h, às 4h da tarde, e o portão do templo abrirá às 15h, no nosso endereço Rua Rio Piracicaba, numeral 144, conjunto IAPI, Jardim Piratininga, aqui na cidade de Osasco. Maiores informações, por favor, acessem o nosso site www.confrariaoriaguacu.org. Desculpa, não seria Oriaguaçu, C cedilha, porque não tem como digitar assim na internet. Então é www.confrariaoriaguacu.org. Vamos ter também na terça-feira, dia 5, a partir das 21h, lá no Templo de Fundamentos Umbandísticos Caboclo Ogum Beiramar com o Pai Jean, Rua Hamilton Prado, numeral 306, Vila Formosa, em São Paulo. Maiores informações, www.ogumbeiramar.com.br. Meus queridos, nós temos uma grade do programa, onde sempre, no último programa do mês, nós vamos falar especificamente sobre a Umbanda. Não trazer apenas conceitos, mas nós queremos dividir, ampliar esses conceitos com vocês. Nós temos o objetivo nesse programa
de colocar um pouquinho para você, de desmistificar, mostrar um pouquinho mais o sagrado dentro da Umbanda, as coisas mais internas da Umbanda. Esta Umbanda que nós chamamos de a Senhora da Luz Velada, esta Umbanda de todos nós. A Umbanda é uma religião milenar em seus fundamentos, cósmica em seus preceitos, evolutiva em suas manifestações e brasileira em sua origem. A Umbanda é filosofia mais ciência, que é igual a sabedoria. Arte mais religião, que é igual a amor. Sabedoria mais amor, lei de Deus. Vamos raciocinar um pouquinho ainda neste primeiro bloco. A sabedoria é alcançada através da razão e o amor é a expressão máxima e suprema do sentimento. Assim, o caminho para atingir o binômio sabedoria-amor, que é a lei de Deus, é através da fé raciocinada e da razão sentimentalizada. Quero dividir com vocês uma pequena visão que o meu querido irmão do coração, meu irmão de fé, o Pai Jean, dividiu comigo hoje. A Umbanda não é apenas para matar a fome de quem precisa, mas sim ajudar a quem tem fome a se alimentar primeiramente na alma e assim sanar suas dores e buscar a evolução para se alimentar. A caridade começa dentro de nós mesmos. Não podemos apenas imaginar que a Umbanda é amor e caridade. É também o caminho do crescimento da alma, que se manifesta nas nossas crianças de Umbanda, da moral, que se manifesta nos nossos caboclos e caboclas de Umbanda, e do bom pensamento, que se manifesta nos nossos pretos e pretas velhas. Deixando esta abertura, deixando essa reflexão, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco, falando hoje um pouco mais de perto sobre Umbanda. Não sai daí. Namastê. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Paz profunda, meus irmãos. Falar sobre Umbanda não é fácil. Nós enfrentamos ainda muitos preconceitos e conceitos distorcidos dessa religião tão milenar que é a Umbanda. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas no próprio meio umbandista mal preparadas. Pessoas que precisariam se burilar um pouco mais, buscar um pouco mais de estudo e informação. Nós estamos num período de informação e de estudo para que nós possamos estar calcados, embasados para falar desta religião tão portentosa, tão simples, tão humilde que é esta Umbanda de todos nós.
durante o decorrer de todas essas quartas-feiras dos programas, nós fomos recebendo algumas perguntas de alguns irmãos nossos internautas. E eu, junto com a equipe, nós separamos algumas perguntas para que a gente possa dividir um pouquinho essas informações com vocês. A primeira pergunta está aqui do nosso querido irmão José, aqui mesmo de Osasco. A Umbanda é politeísta? Meu irmão, eu já respondo essa pergunta para você num pequeno texto que nós fizemos aqui. Os princípios básicos da Umbanda. Afirmamos que a Umbanda é uma religião monoteísta. Acredita e cultua uma única divindade suprema que pode ser chamada de Zambi, Olorum, Olodumaré, Tupã, Deus e etc. Para a Umbanda, Zambi, ou Deus, é o supremo espírito de infinita perfeição que não foi criado ou concebido por nenhuma realidade anterior a ele. Por isso, o denominamos como incriado supremo. É onipotente por sua suprema vontade e poder. É onipresente porque está em todos os lugares através de suas hierarquias. Onisciente porque não há realidade que ele não conheça, nem no passado, no presente ou no futuro, porque ele não há limites para ele. Assim como a divindade suprema, acreditamos na existência dos espíritos, entre os quais nós mesmos aqui encarnados. Acreditamos que o espírito não morre e também eterno, acreditamos que o espírito não morre, é também eterno e sua origem não sabemos defini-la. Sabemos, porém, que não somos perfeitos como Deus Uno, mas temos possibilidades de infinito aperfeiçoamento, ou seja, somos perfectíveis. Existe ainda uma hierarquia entre esses espíritos que se estende desde a coroa divina, composta de 7 espíritos de máxima sabedoria e amor que recebem ordens diretas da divindade, até o ser espiritual mais ignorante e distanciado das verdades divinas, incrustado naquilo que denominamos maldade. Como dissemos que todos se aperfeiçoarão e evoluirão dentro dessa escala hierárquica, podemos dizer que só o bem é eterno, onde a luz penetra, desaparece as trevas. Então, meu querido irmão José, acredito que eu já fiz aí a resposta para você, como para muitos irmãos. Esses 7 espíritos divinos que nós acreditamos, que esteja ligado diretamente com a divindade, dentro da Sagrada Corrente Astral de Umbanda, nós os chamamos de orixás. São os 7 orixás. Várias escolas dentro do movimento umbandista dão alguns nomes a esses orixás. Na escola que nós temos mais afinidades com esses conceitos, nós chamamos esses 7 orixás de Oxalá, Iemanjá, Iori, Xangô, Ogum, Oxóssi e Orimá. Continuando aqui as perguntas. Qual a data registrada da palavra Umbanda e onde encontrar os relatos? Esta pergunta vem da nossa irmã, da nossa querida irmã internauta Juliana, também de Osasco. Juliana, nós temos um blog importantíssimo, com muitas informações históricas, aonde o pai Diamantino, que é um grande estudioso, no mandaladosorichás.blogspot.com.br, nós vamos encontrar maiores informações históricas. Mas vamos dizer assim, a Umbanda, o vocábulo Umbanda, houve a sua primeira pronúncia no dia 15 de novembro de 1908, isso é histórico, pelo primeiro médium chamado Zélio Fernandino de Moraes, o pai Zélio, onde uma entidade, um caboclo, um índio, se manifestou dando o nome de Caboclo das 7 Encruzilhadas, onde dentro de uma mesa kardecista, numa mesa espírita, ele disse que ele estava trazendo uma flor sem preconceitos, onde uma filosofia de fé e religiosidade abarcaria todos, humildes, simples, negros, brancos, sem preconceitos com sexualidade, sem olhar ao campo financeiro do outro. O primeiro nome que ele deu foi Alabanda, depois ele deu a Umbanda, até chegarmos ao vocábulo Umbanda. Então nós temos este registro no dia 15 de novembro de 1908.
Continuando aqui as perguntas, nós temos aqui o Maurício do Taboão da Serra. O Maurício aqui pergunta para nós: por que as entidades de Umbanda se manifestam nas roupagens de crianças, caboclos e pretos velhos? Excelente pergunta, Maurício. A Umbanda, ela é uma psicóloga nata. Essas roupagens fluídicas, preste bem atenção no que eu estou dizendo, roupagens fluídicas. As entidades espirituais, elas se travestem de uma roupagem fluídica de crianças, de caboclos e caboclas, de pretos e pretas velhas. Com isso eu estou dizendo que as entidades que se manifestam nos templos de Umbanda como crianças, não são crianças desencarnadas. São espíritos de máxima evolução, que quando eles se manifestam junto aos seus médiuns, aos seus aparelhos mediúnicos, eles ativam o chakra laríngeo, o plexo cervical, onde se afina um pouco a voz do médium e se assemelha a uma fase que todos nós passamos, que é a infância. Então esses seres espirituais, crianças, eles se manifestam para resgatar a pureza que está dentro de nós. A segunda fase, que é a fase da maturidade, nós encontramos os caboclos e caboclas, que traz a fortaleza moral, que resgata dentro de nós a simplicidade, mostrando a todos nós o porquê que nós complicamos tanto as nossas vidas. E essa fortaleza desses caboclos, eles usam uma roupagem fluídica de caboclos e caboclas de índios, mas não necessariamente que esses seres espirituais foram índios em algumas de suas reencarnações. São roupagens fluídicas. Depois nós chegamos à senilidade, a velhice, a experiência, aonde os pretos e pretas velhas usam a força da humildade, despertando a humildade em todos nós. Não com isso que esses pretos e pretas velhas, essas entidades que se manifestam como pretos e pretas velhas, foram escravos. Podemos sim encontrar seres espirituais que em algumas das suas encarnações foram escravos, mas a maioria não. Por isso que muitas vezes nós também chamamos essa corrente de manifestação de trabalho como pais velhos e mães velhas. Nós temos também aqui uma pergunta do nosso querido Tiago Vieira. Qual o significado da palavra Umbanda? Tiago, Umbanda vem de línguas mortas. O vatânico, o devanagárico. É só nós buscarmos isso em estudo, em história, que nós vamos encontrar isso. Isso é fato. Umbanda ou a Umbandã, ela significa o conjunto das leis de Deus ou o conjunto das leis divinas. Com isso eu estou dizendo que esses emissários de luz, crianças, caboclos e pretos velhos, eles vêm vivificar dentro dos templos de Umbanda o Evangelho de nosso Senhor Jesus, o Cristo, que dentro da Umbanda nós o chamamos de Orixalá. Então, a Umbanda, ela faz a própria manifestação do conjunto das leis divinas ou o conjunto das leis de Deus. Eu quero aproveitar e fazer aqui um gancho, fazer aqui uma vírgula. Meus irmãos, muitas pessoas podem estar aqui ouvindo essa pequena dissertação sobre a Umbanda. O objetivo realmente é desmistificar alguns conceitos. Por favor, meu total respeito a todas as manifestações de fé. Mas eu, como um sacerdote de Umbanda, não posso comungar e ser conivente com algumas práticas esdrúxulas que as pessoas infelizmente praticam, dizendo que isso é de Umbanda. Nós, umbandistas, não usamos as ruas para fazer oferendas ou aspas, os famosos despachos, com aguardente, com charuto, com alguidar, com frango, com bode, com sangue. Essas coisas não são de Umbanda. Nós não trabalhamos nessas condições que muitas vezes, infelizmente, nós encontramos colado em alguns postes, né? E até mesmo em orelhões públicos, dizendo que pai fulano ou mãe ciclana faz amarração de amor e etc, etc. Isto não é de Umbanda.
Amarração é você prender, é você usar de trabalhos magísticos inferiores, negativos, para amarrar alguém a você. Nós estamos aí quebrando a lei do livre-arbítrio. Nós estamos aí interferindo na lei karmânica, isto é muito sério. Mas, por favor, não levem isto para a ótica umbandística. Essas práticas não são de Umbanda. Eu ratifico isto. Essas práticas não são de Umbanda. Continuando algumas perguntas aqui. Todas as pessoas são médiuns? Quem faz essa pergunta para nós é o Leandro. Leandro, existe um conceito dentro do espiritismo kardecista que se diz que todas as pessoas são médiuns. Eu, na minha pequena visão, eu digo que todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas, elas possuem percepções psicoastrais. Todos nós temos essas percepções, nós temos essa facilidade de sentir, aspas, o invisível, que dentro das igrejas evangélicas nós chamamos de Espírito Santo. Dentro do budismo se chama muitas vezes de avatares, dentro do hinduísmo. E dentro da Umbanda nós chamamos de espíritos de alta elevação. Então, eu digo para vocês assim, ser médium, mediar uma outra consciência que se manifesta na Umbanda como criança, caboclo e pai velho, que este é o triângulo da forma de apresentação. Antes de nós mediarmos esses seres espirituais, eu convido você a raciocinar que nós precisamos primeiro mediar os nossos próprios pensamentos, mediar os nossos próprios sentimentos e mediar as nossas próprias atitudes. Antes de nós pensarmos em mediar até mesmo o Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo, nós precisamos provocar uma ação de autoconhecimento, voltar para dentro de nós mesmos e fazer um pequeno balanço, mediar essas três junções que dá um. Essas três dá uma junção de um. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo é a expressão da minha persona, é a expressão da minha personalidade. Então, como eu posso usar do Evangelho de nosso Senhor Jesus o Cristo? O Evangelho maior que Ele deixou a todos nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu posso falar da pureza da criança, da simplicidade do caboclo e da humildade do pai velho, se eu não procuro ter pensamentos, sentimentos e ações calcados na pureza, na simplicidade e na humildade? Então, antes de nós incorporarmos, mediarmos essas consciências astrais, nós temos que mediar os nossos valores. Nós temos que buscar primeiro esses atributos cósmicos. O atributo da vontade, da pureza, da alegria, da esperança, da fraternidade, do não ao preconceito. Nós, umbandistas, nós estamos abertos para todos os nossos irmãos de todos os filhos religiosos. Muitas vezes me entristece quando eu começo a criar uma relação de amizade com algumas pessoas e essas pessoas são de outros filhos religiosos. E quando essas pessoas de outros filhos religiosos descobrem que eu sou umbandista, o próprio semblante dessas pessoas modificam. As ações delas modificam. E muitas vezes essa relação de amizade e fraternidade não segue avante. Por favor, recebam as minhas mais sinceras e profundas vibrações de respeito. Mas na mesma condição que a Umbanda aceita a todos, por gentileza, não julgue a Umbanda. Não julgue aquilo que você não conhece. Se permita conhecer, antes de você criar um preconceito. Conheça os conceitos mais puros que essa Umbanda de todos nós nos traz. E antes de nós ficarmos falando que as manifestações do espiritual são manifestações demoníacas, muito cuidado, meu irmão. As suas atitudes negativas podem ter relações com forças inferiores. Então, vamos refletir sobre convergir os conceitos de fé. Vamos procurar as igualdades em todas as religiões, a fraternidade, o amor e a ligação com o nosso Senhor Jesus o Cristo. Se nós buscamos uma fé calcada no cristianismo, ou nós buscamos em Brahma, em Krishna, em Buda, não importa.
O que importa é que nós buscamos uma consciência de luz. E a gente tem que fazer essa interligação. Porque, me desculpe pela verdade, mas todos nós estamos interligados, queiram alguns ou não aceitar. Continuando as nossas perguntas, em sua opinião, o porquê as pessoas que são umbandistas não assumem para a sociedade? Excelente pergunta, Tiago Marinho. Vamos lá. Eu acredito, na mesma condição que eu estou usando este canal de comunicação, me expondo realmente a toda a sociedade planetária, que eu sou uma pessoa de fé calcada na religiosidade de Umbanda, é porque eu tenho certeza na minha condição de fé. Eu acredito que quando as pessoas, elas se mascaram na sua condição de fé, é porque elas não estão calcadas na verdade. Elas não sentem a verdade do espiritual. Está faltando embasamento. Mas se você for fazer um histórico desse ser humano, Tiago Marinho, você vai perceber que essas pessoas, elas não são nem verdadeiras com elas mesmas em todos os aspectos da vida. Quiçá assumir uma condição de fé dentro de uma religião tão mal compreendida, tão mal vista como a Umbanda. Então eu acredito que primeiro as pessoas voltam naquele tópico, mediar a sua verdade, se aceitar realmente a Umbanda como sua filosofia de fé. Com certeza você vai assumir a sua fé perante a sociedade sem preconceitos. A Umbanda não tem dogmas. A Umbanda, ela está aqui para libertar nós de nós mesmos. Continuando as nossas perguntas. Vocês que são umbandistas se sentem privilegiados de poder ter esse contato mais próximo com o sagrado, que é a manifestação divina? Quem faz essa pergunta para nós é a Maria Cristina de Osasco. Maria Cristina, vamos lá. Eu não acredito que isso seja um privilégio. O médium não pode se sentir privilegiado por ele ser um veículo, por ele ser um aparelho mediúnico de manifestação dos emissários de luz. Primeiro, mediunidade é sinônimo de responsabilidade. Não à vaidade, não ao ego, e sim a conscientização da responsabilidade. Privilégio não, mas agraciado sim. Na mesma condição, quando muitos dos nossos irmãos dentro das igrejas evangélicas entram em êxtase nas orações, que se diz a manifestação do Espírito Santo, isto para mim é ser agraciado pelo poder e a manifestação divina. Para onde iremos quando morrermos em sua visão? Essa pergunta que nos faz é o Paulo Sérgio de São Paulo. Paulo Sérgio, aproveitando uma outra pergunta que está aqui em seguida, o nosso lar existe? Nós não podemos fazer esta febre que o nosso lar é o único território astral onde todos que vão desencarnar no planeta para lá vão. Daqui a pouco não vai ter lugar para tantos desencarnados. O nosso lar existe sim, é uma pátria luz, aonde vários irmãos nossos desencarnados ali estão, nós temos André Luiz, como nós temos Emmanuel, como nós temos vários irmãos nossos espirituais, que estão ali, ou já estão conosco aqui no mundo da forma, oriundos deste local. Então, o nosso lar existe, e para onde que nós vamos? Nós vamos por pátrias luzes afins, dentro das nossas ações criadas em afinidades aqui mesmo no mundo da forma. Meus irmãos, são tantas as perguntas, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero dizer a todos os irmãos que as perguntas que aqui estão, nós vamos responder aos seus e-mails. Espero ter contribuído para com esta Umbanda de todos nós, para com todos os umbandistas de fato e de direito, que faz e pratica a Umbanda todas as noites nos seus templos, fazendo ali sim a força da caridade, a força da graça, da manifestação da graça espiritual. Aguardo vocês no próximo programa, na próxima quarta-feira, às 20h30 da noite, e receba
da minha pessoa, da Wilson e de toda a equipe do Encontro Consagrado, as nossas mais profundas e sinceras vibrações. Meu saravá profundo.